Sejam muito bem-vindos a mais um programa, O Despertar da Consciência, o sexto programa da série O Ensino Universal dos Espíritos. Hoje vamos falar, na sequência da oração, ainda sendo uma oração, porque a oração é força e a ação é serviço, mas direcionando mais exatamente para o processo da alimentação, que não é só um processo canalizado pelo sistema digestório, respiratório, epitelial e outras frequências, mas pelo que vemos, pelo que ouvimos, ou seja, canalizamos forças nutridoras ou perturbadoras ou até pacificadoras e iluminadoras por todos os sentidos físicos. Mas no campo mental, somente o pensamento tem um poder incomensuravelmente maior do que todos os sentidos periféricos juntos. Então, respire fundo. Vamos exercitar a oração neste instante, colocando em ação a força do Evangelho, a síntese de nossas virtudes na ação, principalmente o que nós chamamos de entendimento, de tranquilidade interior, de alegria, de esperança, de gratidão, ou seja, a humildade para reconhecer que não sabemos tudo, que a natureza não disse a sua última palavra, como bem definiu Allan Kardec. Então a doutrina é uma doutrina viva que progride por evolução, no dizer de Leon Denis. É para espíritos de mentes livres, conforme narra o próprio autor. Então respire, na certeza que você está trazendo o universo para dentro de você, além do que você já é, e colocando em ação, na expiração, tudo que você já angariou nas suas incontáveis encarnações. Então, ao inspirar, abrimos espaços para a permuta com seres de outras esferas, tanto do plano Terra quanto de outros arraiais. Ao expirar, colocamos o nosso superconsciente, o nosso inconsciente, o nosso subconsciente, tudo trabalhando em conjunto por ação do nosso consciente. A nossa vontade, a serviço da consciência profunda, como Cristo em nós, e nós como almas encarnadas, tornando-nos um com ela, intencionando a paz íntima e a conquista do infinito, não fazendo senão a vontade intuitiva que dimana da nossa superconsciência, que é o amor incondicional, ou seja, a vivência em plenitude da lei de justiça, que tem o poder e o dever de corrigir, a lei de amor com a função de compreender e, ao mesmo tempo, o que nós chamamos de caridade como um processo de autoiluminação. Então, pacifique-se, se acalme, se asserene, sabendo que a lei não é de punição, mas sim de reparação. A doutrina não é de proibição, muito menos de imposição, de cerceamento, muito pelo contrário. A doutrina é de raciocínio, e raciocínio lógico, como bem definiu Allan Kardec. Para que haja evolução é necessário pensar, raciocinar, duvidar do que ainda não compreendemos e indagar. A fé raciocinada, conforme bem define Allan Kardec no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, ela necessita de uma base, e a base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. Eu acredito porque tenho a certeza, e só a tenho após a compreensão. Por isso, a fé, para Joana de Ângeles, é a flama divina que aquece o espírito e dá-lhe forças para superar tudo, mágoas, desaires, paixões, até mesmo a morte. E a vontade, segundo Leon Denis, conforme consta na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, com ela
podemos vencer qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, inclusive a morte. E para Miramês, na obra Saúde e outras obras algo semelhante também, se queremos curar-nos de todas as enfermidades, inclusive as enfermidades congênitas que adquirimos por desrespeito às leis, o primeiro passo é amar, o segundo é amar, o terceiro é amar. E fé para nós é o que nós chamamos de ciência na doutrina dos espíritos. O querer, a vontade para nós é o que chamamos de filosofia. E o amor é o que chamamos de moral ou o evangelho na ação. Então, o meu querer sincero, o saber consciente e a vivência coerente. Mas hoje direcionado, como eu disse, para a alimentação. Lembra quando falamos dos tecidos? Muita coisa, muita terminologia, e às vezes muda de um momento para o outro, da visão de um biólogo ou de quem estuda anatomia, fisiologia, física, química, a cada hora vai mudando as informações. Uma coisa ou outra pode destonar de acordo com a visão de um ou de outro, mas em linhas gerais estamos falando de 4 tecidos fundamentais: o tecido nervoso, o tecido epitelial, o tecido muscular e, ao mesmo tempo, o tecido conjuntivo. No tecido muscular, temos 3 subdivisões: o músculo liso, o esquelético e o cardíaco. No tecido conjuntivo, nós subdividimos em 5. O tecido conjuntivo propriamente dito, que além do preenchimento e nutrição, ele está por toda parte, basicamente por toda parte no corpo. Mesmo não sendo um tecido especializado, a função não é só preenchimento e nutrição. Tem outras funções também. Mas existe o tecido adiposo, compondo a camada de gordura, e ao mesmo tempo é um depósito de energia, se soubermos nos valer desse tecido. E devemos acumulá-lo ao mínimo e não ao máximo, no caso da obesidade. O tecido ósseo e o tecido sanguíneo. O tecido ósseo nós podemos ainda subdividi-lo pelo menos em 2 partes: o osso sólido e o poroso. No caso da medula óssea, no interior dos ossos, o tecido mais poroso, e a estrutura periférica do osso, a parte sólida. E podemos subdividir o tecido sanguíneo em 4 dimensões, que nós chamamos de hemácias, as células vermelhas sem um núcleo consciencial, porque a célula-tronco, fabricada na medula óssea, ao transformar-se na hemácia, ela expele o núcleo para ser conduzida exatamente pelo nosso pensar, pelo nosso sentir. Nós também temos ainda nesses tecidos, no tecido sanguíneo, a presença dos leucócitos e dos macrófagos, que são fabricados na medula óssea, e os linfócitos, que normalmente trabalham dentro dos macrófagos, leucócitos, ou compondo a realidade, mas ele nasce na intimidade dos linfonodos ou nos glândulos da estrutura do sistema linfático, onde acontece a filtragem da linfa, que no sistema linfático tem esse nome. Mas se for no sangue, tem o nome de plasma. Se for fora das células no sistema linfático, chamamos de líquido extracelular. Se for dentro da célula, chamamos de intracelular. Então, a mesma energia ou o mesmo plasma aqui no sangue, compondo 55% do sangue, esse plasma que vai levar os nutrientes para o corpo, mais exatamente, mas as hemácias também levam, mesmo em menor parte, e
sabemos que esse plasma, 95% dele é água, 5% sais minerais e outros elementos, gases, etc. E dependendo da qualidade do ar que respiramos, como respiramos, nós vamos enriquecer o nosso sangue, principalmente o plasma, e fortalecer também o nosso sistema imunológico presente no sangue por conta dos leucócitos e dos macrófagos. Lá no sistema linfático, os linfócitos. E exatamente na fronteira entre o sistema linfático e o sistema epitelial, nós vemos um universo de possibilidades de nutrição do sistema epitelial já sendo feito pelo sistema linfático, pela presença dos linfócitos, por exemplo, e outros elementos. E o sistema, o tecido conjuntivo propriamente dito, que vai servir para a nutrição e para o preenchimento, também está presente lá nesta lâmina basal, que não está só, segundo alguns biólogos, antes da endoderme, a terceira camada da pele. Também se dá outro nome para essa estrutura, para nutrir tanto a endoderme, que é tecido conjuntivo, quanto a epiderme, que já é tecido epitelial, e a derme também é tecido epitelial. Então, esses tecidos são feitos de células especializadas ou menos especializadas, que fala que o tecido conjuntivo propriamente dito não é um tecido especializado. Mas é sim, tudo tem a sua especialização. Então, cada célula compondo um tecido X ou Y tem a sua especialização dentro do tecido. E quando falamos de tecidos que são feitos de células, essas células são feitas de moléculas. E as moléculas são feitas de átomos. E quando pensamos, segundo Emmanuel na obra Roteiro, nós estamos entrando em contato com o universo de seres diminutos, dos infinitamente pequenos, incontáveis, segundo André Luiz. Então, a matéria mental é sempre composta de seres incontáveis em processo de evolução nos quadros do universo sem fim. E com essa matéria mental, segundo Emmanuel, nós vamos construir os infracorpúsculos. Lembra dos bósons de Higgs? A menor partícula, ou considerada a partícula de Deus para a ciência. Então, nós estamos criando, no mínimo, esses infracorpúsculos para formá-los ou transformá-los em linhas de força. Porque é uma porção dessa energia, bósons de Higgs, que vai formar a onda. Quando ela está estática, ou se ela posa para ser fotografada, nós vemos a partícula. Mas em movimento, transforma-se numa onda. E essas linhas de forças, nesse processo evolutivo, vai transformar-se mais tarde no que nós chamamos de leptons, de bários, de mesons, de quarks, para formar a energia nêutron, a energia próton e gestar os elétrons para a composição dos átomos. Então, se todo esse mundo subatômico pode ser criado e é criado quando pensamos, quando sentimos, qualificando o que pensamos, então nós estamos criando alimentos conforme testifica e comprova a ciência em laboratório pelo pensamento bem direcionado. Então, o pensamento é a nossa capacidade criativa em ação, é uma expressão da consciência. Um pensamento colocado em ação, segundo Allan Kardec, nos conecta com todas as nossas vivências. O que está presente no consciente, no subconsciente, no inconsciente, no superconsciente, instantaneamente, sem lapso de tempo. E, ao mesmo tempo, nos conecta com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos também. Então, dependendo do que estamos pensando, mesmo criando um diminuto átomo, na visão de Gibran, Khalil Gibran, nesse único átomo já tem, quando as imagens tocam os nossos olhos, então, por todos esses sentidos, canalizamos de determinada forma alimentos. Do que nós estamos sentindo, do que nós estamos falando e fazendo. Porque
de acordo com o nosso pensar, que é a nossa capacidade criativa em ação, de acordo com o nosso sentir, que vai qualificar o que se pensa, de acordo com o nosso falar, que vai semear o que pensamos e sentimos, e de acordo com o nosso viver, que vai multiplicar as possibilidades, nós podemos nutrir melhor o corpo com o nosso pensamento, com a respiração e com o mínimo de alimento e produzindo o máximo. Mas quando negligenciamos isso ou temos dificuldade de compreender, é o que nós chamamos de ignorância do nosso próprio potencial. Então, quando percebemos essa realidade, vamos acalmar o corpo primeiro, não do que o corpo vai pedir por ocasião daquelas propagandas. Vocês sabem, alguém coloca um alimento aqui, coloca outro próximo para sugerir que você leve o outro também. E se você não tem consciência, o seu corpo não está pacificado, ele vai quase enlouquecer com as propagandas que são feitas baseado no estudo psicológico do ser. E quando ele não tem a educação, o controle sobre si mesmo, ele compra o que não necessita e come o que não deve. De modo que, quanto maior lucidez, e a doutrina dos espíritos é para isso. Ela vem iluminar-nos com o conhecimento, esclarecer-nos com o discernimento, para que nós nos libertemos através da aplicação desse conhecimento discernido na ação. Então a filosofia estuda, a ciência comprova e a moral aplica o conhecimento. E somente a vivência do conhecimento na ação, e vivência não é o que sabemos, segundo Humberto Holden, nem o que falamos, nem o que fazemos. Vivenciar um conhecimento não é o que fazemos, é a maneira que fazemos aquilo que fazemos. Então, quando você toca numa xícara de água, em meio segundo você já alterou a estrutura tanto da xícara quanto da água. Meio segundo. Agora, se eu não sei o que estou fazendo, se eu não estou presente naquilo que faço, eu apenas duplico ou multiplico tudo que os outros estão fazendo. Mas quando eu escolho o que pensar por saber o que é o pensamento, a minha capacidade criativa em ação, uma expressão da minha consciência, mas até ele chegar num plano mental, é uma capacidade intuitiva inerente à própria consciência. Chegou no plano mental, é a capacidade criativa em ação, mas em si o pensamento é neutro. Quem vai qualificá-lo são as virtudes que eu vou encarnar nas suas entranhas. Porque o pensamento, gerenciado pela inteligência e assessorado pela imaginação, segundo as consultas que faço no autoexame, através da memória que me conecta ao meu superconsciente, ao meu inconsciente, ao meu subconsciente, e eu defino o que vai ser ou vir a ser. Eu quero alterar o meu comportamento, o que está me regendo automaticamente no meu subconsciente. Eu quero atender essas petições da ansiedade, da insegurança e de várias outras situações de paixões, vícios, traumas e conflitos do inconsciente. Ou eu vou atender às forças intuitivas que convidam-me à transformação moral, à melhor qualificação espiritual. Então agora eu estou colocando o meu pensamento para representar e manifestar o meu superconsciente, para manifestar as perturbações do meu inconsciente, para criar a manutenção do mesmismo do meu subconsciente, ou eu quero algo que vai iluminar o meu consciente, ressignificar o meu subconsciente, mudando o meu comportamento, iluminar o meu inconsciente e expandir o meu superconsciente. Então eu tenho direito às escolhas. Agora, quanto mais conhecimento eu tiver, eu vou saber como fazer isto. Quanto menos conhecimento, eu vou ser apenas mais um a comer as mesmas coisas sem questionamentos. E eu não sei se está nutrindo o meu tecido que eu necessito. Eu estou com a musculatura flácida,
e gostaria de ganhar um volume muscular, e não só isso. Volume, força, resistência. Força é uma coisa, resistência é outra. Eu posso ter uma força de arrancada e não tenho resistência para chegar onde eu gostaria de chegar com tal objeto. Então eu tenho uma força, um arranque, eu ergo um caminhão se for o caso, mas não tenho como segurá-lo ou empurrá-lo por algum período. Então, quando eu tenho noção do que quero, então eu gostaria de uma expansão muscular, tanto nos braços quanto nas pernas, mas gostaria também de dar resistência a essa musculatura. E não só isso, flexibilidade a esta musculatura. Nós sabemos a diferença que faz um colágeno em nossa pele, ou em toda a estrutura óssea, ou em toda a estrutura do corpo. A diferença que faz um cálcio, a vitamina D, um cloreto de magnésio, mas qual? Qual o cloreto de magnésio? O PA, como falam? Qual o seu objetivo? O quelato? Para que você quer? Para que você está trazendo tal ou qual suplemento alimentar? Então, quando você tem um conhecimento, você vai gastar o mínimo de recurso e vai ajudar o máximo ao seu corpo. É a vitamina D que você pretende? Quer vitamina D mais rica do que a do sol? Existe em algum lugar vitamina D mais rica do que a do sol, 15 a 20 minutinhos por dia somente? E não precisa ser em todo o corpo, algumas partes do corpo estão descobertas. Ou às vezes até parte quase nenhuma, porque a energia atravessa os tecidos e atinge também a nossa pele, mas se tiver mais descoberto, fica melhor a assimilação. Mas às vezes eu não sei como fazer isto. Então, se temos uma noção mais exata, nós vamos servir-se do mínimo de energias e fazer o máximo. Mas agora eu quero o suplemento pronto, porque eu não quero tomar sol. Tudo bem, você vai ter que tomar um número, às vezes maior, mas e excesso de vitamina D, quimicamente estruturada? Pode calcificar os seus ossos. Ao invés de você vitalizar os seus ossos com a presença da vitamina C e ao mesmo tempo do cálcio para fixá-la, você vai, em excesso, essa vitamina como suplemento, você pode fazer com que calcificações ocorram na sua estrutura. Aí você vai perceber nas suas juntas tecidos como pequenas bolinhas, algumas situações que vai criando por excesso de vitamina C como o suplemento alimentar. Então, quando falamos de alimentação, precisamos ter consciência daquilo que fazemos. Então, simples comer não garante nutrição. Agora, como comemos, ou principalmente como estamos na hora da refeição, agora nós podemos estar falando de nutrição. Porque são os meus pensamentos, os meus sentimentos, a mentalização que eu estou fazendo, porque não é hora de verbalização de coisa alguma, é hora do diálogo entre a minha realidade consciencial e os elementos envolvidos. Eu estou capacitando esses elementos para fazer um bom trabalho em meu próprio organismo, tanto físico quanto psíquico e até moral e espiritual, porque tudo está em exatamente tudo. Agora, quando temos uma noção mais exata de que não é a quantidade, mas sim a qualidade, não só do que trazemos para dentro do organismo, mas a qualidade do que pensamos, do que sentimos no ato da refeição. Ou como estamos na hora da confecção, que tipo de música estamos usando. Um personagem que está confeccionando um alimento, ouvindo ou vendo o que está passando no jornal sangrento, que tipo de alimento ele está fazendo? Ou o que é que ele está fazendo com os elementos que vão compor o seu alimento? Agora, se ele está ao som de uma música de boa qualidade, pode ser a música clássica, a New Age, uma música harmoniosa tanto na melodia quanto na mensagem, e ele está presente ouvindo as músicas
mudando o seu pensamento ao som de uma boa leitura que alguém possa estar fazendo, ou que ele fizera antes para qualificar melhor a sua estrutura mental, estrutura emocional. Agora ele vai interagir, porque ele criou todo um magnetismo que interagiu da sua mente até os microvórtices de energia no interior de suas células físicas. E aquele plasma espiritual que vai materializar-se e transformar-se no líquido intersticial ou intracelular, no plasma agora ali do citoplasma, porque vai iluminar, alimentar todas as organelas, todas as estruturas que compõem o citoplasma. E agora a vibração dessa energia vai envolver o líquido extracelular que está em torno, principalmente no sistema linfático, e atingir, porque o sistema linfático vai interagir e entrar no sistema sanguíneo outra vez, por altura das nossas cravículas, das artérias, e agora enriquecer o próprio plasma, vindo de dentro para fora, nesse sentido, o plasma do nosso sangue. Tudo isso está acontecendo se eu estou com o pensamento alinhado, com a boa música, com os meus sentimentos. Tudo isso está acontecendo do interior das células para a periferia do meu sangue. O sangue agora está levando outra vez uma encomenda enriquecida, porque ele entrou em contato aqui com o sistema respiratório. Porque a câmara menor do nosso coração, quando fazemos o processo de expiração, ela vai levar um conteúdo a ser expelido pelo sistema respiratório e, ao mesmo tempo, trazer uma melhor encomenda do ar que inspiramos e vai repassar esse energismo para a câmara maior, que vai ser transportada para todo o organismo. Então, aquela intenção inicial que reprogramou cada célula em especial e trouxe a informação para o sistema sanguíneo, para que esse plasma, as hemácias e até certo ponto o nosso sistema imunológico comunique com o sistema respiratório e traga mais qualificados os elementos, porque agora isso vai servir de filtro para quem entra no nosso universo. Porque lá no sistema pulmonar, diretamente, se os elementos que estão vindo do ar que respiramos chegou até a intimidade dos alvéolos, antes de entrar através dos capilares em nosso sistema sanguíneo, e recebe uma vibração diferente que não condiz com a realidade do que pretendemos, ele não entra na estrutura sanguínea com esse valor. Porque a estrutura sanguínea está sendo alimentada pelo nosso pensamento, pelos nossos sentimentos, que talvez estão mais ricos do que o ar que iríamos respirar. Por isso que quando nos amamos incondicionalmente e criamos essas realidades, até o ar vai deixando em segundo plano, nós vamos deixando porque eu posso necessitar do mínimo de ar. Até por isso, quando imaginamos que a mente é um sistema semelhante ao respiratório, no dizer de André Luiz em Mecanismo da Mediunidade, se eu começo nesse processo mental a trazer as virtudes para a nossa periferia, através da mente, enriquecer o universo perispiritual e vitalizar o corpo biológico, então nós vamos respirar menos. Hoje respiramos uma média de 14 a 20 vezes por minuto. E podemos baixar para 10, para 7, que seria o ideal. Respirar o mínimo mais profundamente e enriquecer o ar que respiramos pela nossa maneira de nos conduzir. De modo que, quando temos ciência do que fazemos, a vida segue com perfeita harmonia, em perfeito equilíbrio na construção de uma nova realidade. Quando temos noção do que estamos fazendo, por ter no Espiritismo um complexo de informação que demonstra a nossa origem, a nossa natureza e a nossa destinação, que chamamos de filosofia, ciência e moral, e entendendo a nossa origem, compreendendo
do que somos constituídos, a nossa natureza divina e para onde estamos rumando, nos dirigindo, nós vamos selecionar como uma simples planta sabe fazer. Existe uma colônia de fungos nas raízes das árvores, dos vegetais, para selecionar em quem entra, quem está habilitado para ser assimilado através das raízes num simples vegetal. E deveríamos ter esses elementos que nós chamamos de elementais qualificados para selecionar o que entra através do nosso campo mental, dos chakras, das subdivisões incontáveis até os mais ínfimos microvolts de energia no interior das células, das moléculas, dos átomos e subdivisões. Então, quando temos a noção mais exata da importância do reto pensar, do harmonioso sentir, do equilibrado falar e da conduta coerente com o pensar, sentir e falar, agora sim, em tudo que pensarmos, em tudo que sentirmos, em tudo que falarmos, em tudo que levarmos para a ação consciente, estamos nos alimentando. São permutas incessantes, são permutas infindáveis. A cada pensamento colocado em ação, a cada sentimento que vai enriquecer o que se pensa, a cada palavra que vai semear o que pensa e sente, a cada atitude através da qual vamos cultivar o que se pensou, sentiu e falou. Por isso, dentro desse processo ainda de oração, de nutrição, vamos voltar à baila falando mais um tanto. Porque eu já fui horticultor, agricultor, até certo ponto, pecuarista, alguém que cuidou de inúmeros processos de gestação dos animais até o seu abate. Então, desde a origem de um suíno, de um bovino, de um caprino, de um levino e etc., até a finalização para transformar a energia para a nutrição do corpo humano. E assim como a horticultura, a agricultura, desde o derrubar a mata, o preparo da terra, até a colheita e depois o processamento da matéria-prima. De um arroz você poder fazer várias coisas, de uma mandioca, de um milho, de uma cana e etc. Então nós temos uma noção mais exata por ter vivido as experiências práticas e construído uma realidade em nosso íntimo. Então hoje, quando um alimento chega até nós, nós sabemos o trabalho que aquele alimento deu para chegar nesse estágio. E quando você traz para dentro do seu corpo uma beterraba de boa qualidade, levemente adocicada, e você percebe os valores nutridores dessa beterraba, é uma coisa. Você está fazendo uma oração de gratidão profunda aos seres que trabalharam de forma harmônica para que esse alimento chegasse com qualidade ao nosso universo. Mas quando você pensa em comer a beterraba e de repente você morde e percebe que é basicamente uma água e não tem gosto algum. Você percebe que não tem valores nutricionais quase que nenhuns e muitos elementos perniciosos ao seu universo. Você vai comer? Só porque colocou no prato? Precisamos repensar nisso. Porque não é porque eu coloquei no prato, por isso que devemos experimentar a comida. O ideal, se você quer comer num restaurante, você pega uma quantidade mínima de cada coisa que você gostaria de comer, pese se não te deixar experimentar, porque é lei e você tem o direito de experimentar cada coisa antes de colocar no seu prato. É um direito seu. Pega um palitinho, fala lá com o gerente do ambiente, você experimenta um pedacinho mínimo da cenoura, da beterraba, para ver se está fresquinho, se tem qualificação, se você tem experiência. Se não tiver, vai buscar essas experiências. Para que você possa, de fato, estar trazendo elementos qualificados e ajudando na sua qualificação no ato da refeição. Então agora você tem um universo a ser nutrido. Universo biológico, perispiritual, mental, moral e espiritual.
Quando falamos do biológico, temos noção de alguns tecidos. Dos tecidos conjuntivos, porque são várias subdivisões, o tecido conjuntivo e suas subdivisões, o tecido epitelial e suas subdivisões, o tecido ósseo, o tecido sanguíneo, o tecido nervoso, que nós temos as células nervosas piramidais, temos outras espécies de células, tudo fazendo parte do sistema ou do tecido nervoso. E cada tecido requer alimento especial, isso no físico. Agora, os tecidos constitutivos do perispírito, nós os chamamos de instintos, chamamos de sensações, de emoções, de sentimentos, de pensamentos, de inteligências, intelectiva, emotiva e espiritual. Lá também tem órgãos semelhantes aos daqui, mas são estruturados desses tecidos. Por isso é que uma sensação perturbadora se nutre com a sensação harmoniosa. Uma emoção perturbadora como a ansiedade se nutre com a outra emoção chamada de confiança, de autoconfiança. Tanto a insegurança quanto a ansiedade. Então, a ansiedade é filha da insegurança. Então, eu sofro por antecipação. E por sofrer por antecipação, aquela ansiedade me leva a comer, intencionando acalmar, quando quem acalma a ansiedade é a respiração, se eu quiser nutrir. E só que não é só a respiração, com o que eu estou pensando. Eu estou respirando, mas pensando na autoconfiança, no poder de decisão que eu tenho, porque eu estudei, eu me capacitei e agora pretendo levar para a ação. Então, quando eu tenho noção disso, eu vou alimentar uma emoção perturbadora com uma emoção pacificadora. A água também pacifica? Sim. Mas como eu fiz? Não. Vai encher o estômago e às vezes a sede continua, porque a saciedade está na boca, não no estômago cheio. Então, a garantia de nutrição e até terapêutica da água vai depender do tempo que eu fico com ela na boca e o que eu estou pensando e sentindo.